Eu queria perguntar a você sobre questão tática de posicionamento seu em campo. Você é um jogador que, pela sua carreira, tem sempre demonstrado multifunções. Já jogou de lateral, joga de volante, joga de meia, e o Carille testou aqui no sábado uma formação que me parece ser a mais possível para esse início, com 3 à frente de uma linha de 4, 3 volantes, meias, né? Você, Paulinho e Jair. Mas a pergunta é, como é que faz a profundidade? Você vai fazer uma função um pouco mais à frente? Como é que joga um time? Como é que você se encaixa dentro da sua multifuncionalidade nesse esquema que o Carille está tentando montar para o Vasco, para ter um Vasco mais agrupado, que tome menos gols, como foi em 2024? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, diversas informações você me passou aí. Uma semana ainda de clube, me sinto muito ambientado, me sinto adaptado, a recepção dos outros jogadores foi muito boa. Esperava, mas não esperava que eu me sentisse tão bem, tão à vontade assim, tão rápido, né? Em tão pouco tempo. Sobre funções, é o que você disse, eu posso atuar em diversos setores, né, do campo, só que como eu vou me adequar, como eu vou me encaixar, isso daí eu deixo para o treinador. É difícil eu te falar alguma coisa aqui agora, é o início de um trabalho só, que eu posso deixar claro que a entrega não vai faltar, chego totalmente disposto, feliz, querendo aprender com os mais jovens, aprender com os mais experientes, passar algo que eu possa passar para os jogadores, e muito feliz, muito contente de estar aqui, espero que as coisas possam correr bem, né, para que a gente possa dar muita alegria ao torcedor vascaíno. Canais Disney, muito sucesso aí para você com essa nova camisa, e é justamente isso que eu queria te perguntar. Você sai de um clube como o Botafogo, com uma torcida apaixonada, e vai para um rival, também outra torcida muito apaixonada, que é do Vasco. Como é que é? Num ano você está num clube, e no outro ano num dos grandes rivais, adversários desse clube. O que representa vestir essa camisa do Vasco? E você falou aí para o Flávio do seu posicionamento e tudo mais, o que você pode ser útil, mas qual é a sua posição real? Pô, já tô mais pro final do que pro início, vai me perguntar isso agora, cara. Pô, sim, eu sempre me intitulei como meio-campista, e é assim que eu me vejo. Independente de qual for a função exercida, eu sou um meio-campista. É claro que eu já atuei em outras faixas do campo, mas é a minha preferência jogar na faixa central. Sobre vestir a camisa do Vasco, para mim é uma enorme alegria, uma satisfação. Quando eu era pequeno, eu sonhava em vestir camisetas de grandes clubes, né? Deus tem feito muita coisa durante toda essa trajetória aí, durante a minha carreira. Estou aqui, estou feliz, vestir a camisa do Vasco para mim é uma oportunidade gigantesca. E eu espero agarrar ela e demonstrar tudo que eu já demonstrei durante os outros anos, agora com essa camisa também. Aqui, Tietê. Boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você, nesse último ano de Botafogo, não foi um titular firmado da equipe, mesmo assim, a sua saída surpreendeu bastante gente. Eu queria entender como é que foi essa transição entre o momento em que definiu-se que você não ficaria, até o momento em que você acertou com o Vasco, se houver outras procuras, e qual foi o diferencial para você acertar com o Vasco? Bom, a gente sabe que os times que vencem no elenco tem mais de um time, né, eu diria assim. Então, sobre atuar sempre é uma coisa muito relativa, eu acho. Durante o ano, se eu não me engano, passado, acho que eu atuei 55 partidas por aí. São números grandes, eu acho. E, bom, o que foi fundamental para eu vir para cá durante todo esse período, tive outras consultas, outras oportunidades, mas foi uma escolha minha estar aqui. Eu escolhi vestir essa camisa do Vasco. Acho que a gente colhe muito o que a gente planta, né? A palavra, eu acredito que tem muito poder. Diversas vezes eu trocava a camiseta depois de jogar contra o Vasco e vestia, né? Que eu achava bonita e tal. E hoje estou muito contente de estar aqui. A família inteira está contente, meu pai, todos, né? A esposa, a família inteira. Então, o tamanho da camisa do Vasco fala por si só. Então vai ser uma experiência muito boa e eu vou deixar tudo dentro do campo sempre para que eu e meus companheiros possamos dar muitas alegrias ao torcedor.
Tudo bem, Tietê? Boa tarde. Adília Velar, do Aqui Se Fala de Vasco. O torcedor do Vasco hoje olha para o Tietê e vê a esperança de título, porque onde você passou, você foi multicampeão. Parabéns por tudo que você fez nos clubes. E como é que você vê o seu momento para poder brigar num ato saudável, vamos dizer assim, por uma titularidade, onde tem Paulinho, tem você, Tietê, também tem o Jair, o meio-campo onde tem Matheus Carvalho, Hugo Moura. A gente sabe que vai ter que ser feita uma composição ali muito boa. Como é que você vê essa briga saudável? E a torcida tem uma esperança muito grande que você possa chegar aqui já dando um título. E qual título você, se pudesse escolher um, para ganhar com o Vasco da Gama? Bom, entrar em campo com a camisa do Vasco, a gente sabe que é um peso entre aspas, né? E uma coisa muito boa, uma torcida extremamente apaixonada, então não tem escolha. A partir do momento que você entra, a gente entra para vencer, independente do campeonato que seja. Vai ser essa a nossa luta, para ter um grupo, um elenco muito forte, qualificado, igual você disse, é uma disputa sadia. E sobre os títulos, é engraçado, mas eu vou repetir uma coisa que eu ouvi há alguns anos atrás. Não sou eu que faço as coisas, né? Primeiramente é Deus na minha vida. Eu acho que o que eu levo bom, além de muita alegria, o principal que é o que eu carrego comigo, que é Jesus. Então, não sou eu que faço as coisas, simplesmente sou um instrumento. Eu deixo minha alegria, minha entrega, né? Faço o trabalho duro e árduo sempre, todos os dias, mas sem a graça de Deus, acho que nada disso teria acontecido. Entendeu? Fala, Tietê, tudo bem? Primeiramente, bem-vindo ao Vasco. Aqui, João Guerra, do GE. Globo. Eu queria te falar, pegando o gancho da última pergunta, sobre os seus períodos vitoriosos. Um deles foi no Atlético Mineiro, 2021, inclusive você foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, e você teve a companhia do Jair, né? Você vai reeditar essa parceria com ele aqui agora. Eu queria saber como é que é a relação de vocês dois, se ele teve alguma influência para você vir para cá, como é que tem sido essa conversa dele com você nesse início de trabalho. Enfim, justamente em relação a isso, como é que você e ele têm conversado nesse primeiro momento aqui no Vasco? Bom, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho grande, né? A gente já se conhece já de longas datas, jogamos juntos. Quando eu cheguei no CT, por incrível que pareça, foi a primeira pessoa que eu vi, né? Eu saí cumprimentando o pessoal aqui, e logo depois eu olhei para trás, ele estava descendo do carro, e aí ele até brincou, falou, vem que eu vou te mostrar aí as instalações e tal, vou te entrosar com o grupo. Então, uma pessoa que, bom, na época de Galo me ajudou bastante, eu tenho certeza que também ajudei ele, e a gente vai tentar juntos, né, não só isso, não só eu e ele, mas com todo o grupo que é muito qualificado, trazer alegrias para o torcedor. Pessoal, só um minuto para trocar o microfone que eu áudio carrega. Bom, um contato muito bom, a gente tem treinado bastante, tem sido, como todo início de temporada, né, um início bem difícil, porque muitas vezes a gente dá aquela descansada, não só no corpo, mas também na mente, né, a gente sabe que é exaustivo durante o ano, tanto as viagens quanto a quantidade de jogos. É um período ainda de início, a gente está pegando tudo que ele tem passado ali, a forma com que ele quer que todos nós atletas nos portamos dentro do campo. Então, acho que a adaptação está sendo boa, acho que a gente vai saber como entender direitinho o que ele precisa, o que ele necessita da gente dentro do campo, para que as coisas ocorram perfeitas dentro do campo, eu diria. Tietê, Bruna Delta da Casa TV, ainda sobre o seu passado, tão vitorioso, os times que você conquistou, tem alguma coisa em comum dos times que você passou e conquistaram o título? Você traz como missão, né, de toda essa experiência, de todos os times que você passou e conquistaram o título, que você aprendeu e que te marcou, que você traz para cá? E quem está te cobrando mais para você conquistar títulos aqui? A diretoria, a torcida, o treinador, seus companheiros? Não, bom, desde a minha chegada o pessoal tem brincado um pouquinho, né? Falando que tomara que eu traga a sorte, a mística aí de manter essa sequência de títulos. Não vejo como uma cobrança pesada, acho que é algo legal, né? A gente sabe que as pessoas que marcam marcam legados nos lugares são as que vencem. Então eu fico muito feliz por isso. Como eu já disse, não sou eu que faço as coisas sozinho. Também a gente tem um grupo muito qualificado, que eu tenho certeza que a gente pode conquistar grandes coisas, né? Não estou falando nada da boca para fora e muito menos para agradar ninguém. São
simplesmente as coisas que eu vejo nesse período de uma semana de treinamentos. Então, aqui no Vasco tem muita qualidade. Sobre os elencos e os grupos, eu acho que tem que ter uma cobrança forte internamente, né? A gente sabe o que cansa é perder. Quando se ganha, fica mais fácil de corrigir certas coisas que não saiam bem dentro dos jogos e tal. Então, acho que o principal é ter muita competitividade, cobrança interna também, porque, como eu disse, o elenco é muito qualificado. Eu acho que a gente vai conquistar grandes coisas. Eu acho, não tenho certeza, que a gente vai conseguir dar alegria aí para todos. Valeu. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Peraí. Fala um pouco sobre sua função no meio-campo e sobre os elencos por qual você passou, os elencos qualificados. E hoje você jogando com Dimitri Payet, Coutinho, Jair. A pergunta que eu te faço: esse é um dos meio-campos que você participou mais qualificado na sua carreira? E uma outra pergunta: como é jogar com esses caras, cara? Porque, tudo bem, a gente sabe da sua carreira, do seu currículo, mas também você hoje encontra jogadores que no passado também brilharam na Europa. Para você isso é um privilégio. Como é que você encara toda essa situação desse meio campo do Vasco da Gama? Bom, muita qualidade, né? Acho que é difícil eu falar se é o meio campo mais qualificado que eu já passei, porque talvez eu não estaria diminuindo, mas acho que eu tenho que enaltecer a todos com que eu joguei. Sobre a carreira, né, desses atletas que você citou, bom, o Payet sempre vi jogar, né, na Europa, sempre vi tudo que ele já fez, todo o currículo. Coutinho, apesar de ter a mesma idade que eu, é um cara que, admiro demais, até brinquei com ele já sobre isso, que eu era muito fã dele. Se mostrou até agora uma pessoa, assim, fantástica. Não fala muito, mas quando a gente brinca com ele, ele brinca, é uma pessoa humilde, assim, dá para ver que tem os princípios bem legais, e são coisas que eu valorizo muito, e espero que essa união dê muito certo, né? Espero que da minha maneira eu possa agregar, com muita humildade, com muito trabalho, muito empenho. Se tiver que correr para eles também, vou correr com toda certeza. Então, acho que é isso que todos esperam, que toda essa união do grupo, né, em si, não só da faixa central ali do campo, mas que a gente seja um grupo coeso, unido, forte, e que batalhe muito durante todo esse ano. Aqui, tudo bem? Tudo bem. Pegando como gancho a pergunta da Bruna, o Arthur Jorge, quando você trabalhava no Botafogo, trabalhava muito a questão da mentalidade vencedora. E o Carlinhos, na apresentação dele, falou como ele quer o Vasco jogando, mas ele também quer construir essa mentalidade vencedora. Então, pegando isso como gancho, o que você pode trazer, né, de bagagem sobre essa mentalidade vencedora e o que você acha sobre isso? Cara, eu não gosto muito de falar, da minha pessoa, né, e o que eu posso agregar ou não. Eu sou mais aquele cara que vai analisar, que vai me entregar pelos outros. Como eu disse, se eu tiver que correr, se eu tiver que voltar por alguém, se eu tiver que cobrir alguma pessoa dentro do campo, isso daí vai ser feito com um enorme prazer, porque estou aqui para que a gente vença, independente do que for solicitado dentro do campo. Sobre a mentalidade vencedora, é uma coisa que eu tenho, acho que desde quando era pequeno, né? Recebi muitos nãos no início, né? Era visto como um cara muito pequeno, um cara muito magro, e sempre, muitas vezes, preterido ali, mas eu acho que, falando em mentalidade vencedora, eu sou um cara extremamente batalhador, um cara que não desiste, persistente, não só no futebol, mas na vida. Carrego princípios que os meus pais me ensinaram desde criança, então acho que é isso que mantém a minha alma muito viva, muito forte. Sou um cara que não me deixa levar e nem abater por momentos de dificuldade, muito pelo contrário. São aí que são os momentos que eu gosto de me provar, não para os outros, mas para mim e para minha família. Então, acho que é isso.
Tietê, boa tarde, Edson Viana, TV Globo. Você falou que não gosta de falar muito de você, mas a pergunta que eu queria fazer é no seguinte sentido: você vem de um processo de reconstrução, você participou de um processo que desembocou numa temporada muito vitoriosa. E o Vasco, digamos, está nesse processo de reconstrução de uma grande marca, de um grande elenco e de um grupo que possa ser vencedor. Nesse sentido de ter passado por esse processo, e você lá no Botafogo também, digamos, era uma liderança sem faixa, era um cara que às vezes talvez não fosse titular sempre, mas sempre muito participativo. Nesse processo de reconstrução, o quanto você acha que você pode ajudar o Vasco e contribuir nessa caminhada? Obrigado. De nada. Bom, a liderança sem faixa, acho que não, né? Toda vez que eu jogava eu era o capitão, independente se o Marlon tivesse. Eu sou um cara que, como eu falei, não gosto de falar muito, sou mais observador. Sobre participar de processo de reconstrução. Acho que Deus me coloca nesses lugares assim para que eu possa de alguma maneira trazer algo bom, que eu, seja com atitude, seja com alguma palavra, seja no decorrer dos dias conversando com todos, seja o pessoal de staff, seja o pessoal que trabalha no clube. Sou um cara que procura interagir com todos para que, na minha opinião, como clube, eu acho que todos têm que remar juntos. Então não adianta quem está no campo estar feliz e o povo da cozinha está triste por algum motivo, entendeu? Essa é a visão que eu tenho. Sobre esse processo de reconstrução, não vejo dessa maneira. Acho que o Vasco no ano passado conseguiu, né, do meio do ano para o final, fazer um bom campeonato. Claro que a gente sabe que em todos os lugares tem pontos a serem corrigidos, mas acho que vem numa crescente. Eu espero agregada da maneira que for solicitado, para que a gente corresponda à exigência que vai ser alta esse ano também. Tietê, boa tarde, tudo bem? Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection. Tietê, duas perguntas. O presidente Pedrinho, ele é cria do Vasco também, jogou no Vasco. Quero saber se pesou, né, para o seu acerto com o Vasco, se teve essa conversa com ele. Essa é a primeira. Se acabou sendo aí uma coisa positiva, né? E a segunda é sobre a sua posição em campo. Você joga como zagueiro, lateral, volante, meia. Se existe uma preferência, eu prefiro jogar meia mais avançado, chegando, chutando. Se você tem aquela posição que você prefere jogar. Valeu, boa tarde. Valeu, boa tarde. A primeira sobre o Pedrinho, era uma pessoa que já conhecia, né, fora do clube. Claro que tenho total respeito, admiração pela história e pelo significado dele para o clube, né? A gente sabe toda a história dele, sabe o quão ídolo ele é aqui, e agora exercendo essa outra função, né, como o nosso presidente. Claro que conheci fora, mas agora é totalmente diferente, essas coisas ficam para fora do clube. Aqui sou mais uma pessoa que tem que dar respostas a ele ali dentro do campo. Qual foi a outra pergunta mesmo? Aonde você prefere jogar, né? Menos de gol. Não, cara, me vejo como meio campista. Eu gosto de poder atacar os espaços ali, de poder avançar um pouco mais. Às vezes sai um chutinho ou outro de fora da área, né? Não vou prometer muita coisa, é melhor surpreender do que gerar muita expectativa. E é isso, chego com muita humildade, com muita gana de trabalhar, de vencer aqui também, né? Assim como aconteceram em outros clubes. Espero fazer e construir uma história muito bonita aqui no Vasco agora. Fala, Tietê, boa tarde. Boa Seja tarde. bem-vindo ao Vasco. Thales Obrigado. Teixeira aqui da TV Band. Cara, eu queria saber, a gente sabe que você é um jogador muito versátil, mas eu queria saber por que da escolha da camisa 3. Curiosidade. Tava esperando essa daí tava faltando aí. Bom, tem diversos motivos. Tem a questão de que eu gosto de um atleta que joga futebol americano, que é o Odell Beckham Jr., ele joga com a 3, né, já jogou com a 3, foi campeão com a 3, né, no Super Bowl pelo Los Angeles. Tem um amigo meu que eu gosto muito também, que é o Eduardo, que na Arábia jogou durante muito tempo com a 3, né, eu falei isso daí para ele quando eu peguei, ele me deu a bênção dele. E também tem um lado de fé ali, que, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então
Eu penso, são os meus princípios, eu penso que se eu tiver com a bênção de Deus aqui, tenho certeza que eu já estou, senão não estaria aqui, porque foi Deus que abriu essa porta. Então, esses são 3. Eu poderia falar uns 10 aí, mas vou deixar nesse daí. Tietê, boa tarde, aqui em Calão Futebolaço, bem-vindo ao Vasco da Gama. Obrigado. Dá para ver o tamanho do jogador que você é por boa parte das perguntas que foram feitas a você. Boa parte das perguntas foram citando a questão de para onde você vai, você ganha títulos, e até a eventual cobrança dos seus companheiros e torcedores por esse título. Mas em cima da sua bagagem, eu queria te perguntar quais são as principais características de um grupo vencedor? E trazendo para a realidade do Vasco, qual dessas características que você pontua como as principais para um grupo ser vencedor, você já identificou aqui no Vasco da Gama? Obrigado. Obrigado pelas palavras. Já falei que eu não gosto muito de falar da minha pessoa, né? Não é timidez, mas eu deixo para as outras pessoas. Fico feliz de entrar aqui, a sala está lotada assim, tem um significado grande, são as coisas que eu disse que quando eu era pequeno eu desejava, e vem sendo realizadas, né, durante toda essa carreira. Claro que eu carrego comigo assim, que no antigo clube foi uma das coisas que eu pontuei sempre, né, como uma das lideranças de lá, detestar perder, seja qualquer coisa, seja num paro ímpar, seja numa brincadeirinha dentro do campo, entrou ali, tem que ser sério. Claro que vai ter um momento de descontração, de toda a resenha que é importantíssimo para todos, né, para a nossa saúde mental, para manter o ambiente leve também, mas eu acho que perder não é a opção, né. Claro que vai acontecer, óbvio que vai acontecer, a gente está num esporte de alto rendimento, né, que a gente tem que minimizar os erros para que a gente possa conquistar as vitórias, mas eu acho que o principal é esse, a cobrança interna ser maior do que a externa, né. Todos os dias a gente está aqui, quando a gente entra no gramado tem que ser sério, tem que ter disputa sadia, mas a gente tem que correr, cada um batalhando pelo seu, em prol de um propósito maior, que são as taças, né? Algumas características que encontrou aqui nesse grupo. Todas? Gostou, né? Tietê, boa tarde. Ainda muitos colegas aí falaram de todo o seu currículo, e a gente sabe que, por exemplo, no Botafogo você era uma das lideranças. Até o Rafael recentemente citou você como um dos líderes, você, o Marlon, e apesar de ter muitos jogadores experientes aqui no Vasco, também tem muita garotada. Como é que essas passagens por grandes clubes, títulos, de que forma você pretende passar essa experiência para a garotada aqui do Vasco? E aí também estou te dando, ainda em cima disso, desse processo que você era líder no Botafogo, estou dando uma oportunidade, caso você queira se manifestar a respeito da nota oficial do Botafogo, que cita ex-jogadores. Não quero. Não. Tá bom. Sobre a primeira, então. Tá bom. Não, tô aqui para falar de Vasco, respeito às coisas que aconteceram lá. A história que eu construí lá foi muito bonita, mas agora é um novo ciclo, né? Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Cara, é difícil eu falar como eu posso ajudar, né? Eu vou tentar demonstrar em atitudes boas, em exemplos bons, né? Que puxam as pessoas mais novas. Pelo menos foi da maneira que eu fui crescendo assim no futebol, sempre vendo as pessoas que eram vitoriosas, né? Muitas vezes perguntando ou então analisando o tipo de atitude que a pessoa tinha dentro do clube, né? Logo de cara no Palmeiras eu peguei o Zé Roberto, que, era um cara extremamente vencedor, que não dependia daquilo mais para nada, mas que era sempre o primeiro a chegar no clube e o último a sair. Então, eu acho que o exemplo, ele puxa, ele atrai, né, as coisas boas, e as pessoas te olhando e vendo, elas não precisam nem comentar, né? Às vezes a pessoa presta atenção em você, te admira. Muitas vezes ela não vai chegar em você em falar, mas ela vai comentar com uma pessoa próxima, seja em casa, seja em família, entre amigos. Então, eu acho que o meu principal aspecto é esse, né? Se não for com palavras, vão ser com atitudes boas e que elevem o nível em todos os sentidos. Obrigado, Tietê. Valeu, obrigado.